Brasil desenvolveu tecnologia, melhoramento genético para a produção de leite a pasto. Mas será que os produtores estão fazendo a lição de casa? Estão fazendo a coisa correta? Esse é o nosso assunto do programa. Por isso nós vamos para o Negócio Leite. Hoje nós estamos tendo aqui o prazer e a felicidade de receber o Felipe Moura. Felipe, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço, uma grande satisfação estar aí dividindo com vocês um pouco do que a gente conversa e fala, né? E vamos lá, eu acho que é um desafio bacana falar de pastagem, né? Com certeza, Felipe, mas um desafio menor para você que já está há muito tempo na estrada. E por falar em tempo na estrada, quem é Felipe Moura? É a primeira vez, na verdade, eu gostei muito de eu me apresentar, né? Normalmente a gente não fala da gente, né? Pô, muito bacana isso daí, já gostei de largada, que nem a gente diz. Bom, eu sou Felipe Moura, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciência animal e pastagem pela Exalc, USP, né? Tanto graduação quanto pós, e produtor rural, e me envolvi sempre com produção. A minha família é uma família que vem também do leite há muitos anos, né? A gente começou desde do meu tio-avô, depois passando por uma outra geração do meu primo, e infelizmente esse lado não existe mais. A família foi para um outro lado, mas eu diretamente nunca tive relação com a indústria, mas eu era produtor de leite, a gente sempre foi, né? E depois a gente sempre trabalhou com gado, Angus, com pecuária também. Eu cheguei a ser vice-presidente da Associação Brasileira de Angus. E ao longo da minha carreira, nós vamos conversar um pouco aqui, chegamos no ponto aí de ter talvez um dos maiores portais de manejo de pastagem online no país. A gente consegue dividir bastante informação através não só do conhecimento adquirido, mas pelo nosso dia a dia, né? Felipe, nós passamos aí pela Exalc, mas eu acabei te conhecendo pelas redes sociais e em função da sua presença muito forte, discutindo a questão aí relacionada ao assunto que nós vamos tratar aqui, que é pasto. E eu vou começar com pergunta difícil, depois a gente até vai falar de coisa fácil. Tem futuro produzir leite a pasto? Eu vou dizer qual o motivo da pergunta. Se você levar em consideração que terra está ficando cada vez mais cara no mundo, se você levar em consideração que mão de obra está ficando cada vez mais cara no mundo, se você levar em consideração que as questões climáticas trazem uma instabilidade muito grande para a produção, aí depois de colocar essas três pedras no seu caminho, eu faço a pergunta: tem futuro produzir leite a pasto? Eu acho muito boa essa pergunta, e ela dá até um simpósio, né? Mas a minha resposta não é por trabalhar bastante com pastagem nem nada, mas a minha resposta é sim. Talvez o grande futuro seja nisso. Nós temos, em função de tudo isso que você colocou agora, né, pontuar aonde nós estamos, o clima que a gente tem e tal, nós temos condição, tópicos, né, trabalhando direito, manejando o pasto direito, de ter uma produção muito alta e muito elevada. O que importa para a gente é a produção por hectare, né? Quanto que da minha propriedade, do lugar que eu estou e tal, quanto que eu estou explorando daquilo e quanto que eu estou produzindo por unidade diária, né? Eu entendo, às vezes, a dor de quem está trabalhando mais com gado, seja de confinamento, ou seja, estabulado mesmo, no caso de gado de leite, porque manejar pasto, Paulo, não é fácil, né? O confinamento, ou o animal que está estabulado, você sabe o quanto que você colocou de comida ali no coxo por dia. Você, em tese, se você pesar a sobra, a diferença é que o animal consumiu, né? E você consegue aferir essa leitura de coxo de uma forma muito fácil. Como é que você mede consumo de um animal a pasto? Então, esse é um paradoxo que eventualmente pode fazer com que as pessoas entendam que isso seja uma coisa sem futuro. Não é verdade, porque o custo da matéria seca mais barata que a gente tem é o uso do pasto, né? Contanto, o que a gente fala muito é o seguinte: tá, mas se eu não colher o pasto,
eu estou com um problema. E essa é a grande verdade. Esse é sempre o nosso maior objetivo, de fazer com que o produtor saiba, não é produzir pasto, Paulo. Hoje, produzir, você consegue, você tem acesso à informação, quer dizer, se você fizer uma correção de fertilidade, se fizer um plantio legal, uma adubação correta, uma condição bacana, todo mundo vai produzir. Claro, a gente precisa do clima e tal, bacana, mas invariavelmente você vai produzir. Agora, você não vê um produtor de soja ou um produtor de milho fazer tudo o que ele precisa ao longo do estabelecimento da cultura dele e não colher. Né? O cara regula a máquina para não cair nenhum grãozinho no chão. E aí, eu estou falando isso porque a lavoura, e a gente trata o pasto como lavoura, né? A gente tem até um curso que fala se o pasto é lavoura, mas aonde o pasto é uma cultura e ela deve ser colhida. Então, a grande diferença e o grande paradoxo, o grande problema que a gente vê é que o manejo do pastejo, quando a gente tem pastos decentes, vamos chamar assim, ele talvez é da maior dor da pecuária. Né? Ou seja, eu fiz o cidadão entender que fertilidade é importante, que correção é legal, que plantio é legal, ele fez tudo isso. Né? Mas aí ele não colheu o pasto. E aí, se ele não colheu o pasto, pode ser que essa inversão de valores ela aconteça. Quando você tem a questão da produtividade sendo levada muito a sério, eu costumo sempre dizer e fazer e aí vale, porque eu acho que o nosso público, o meu específico mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, eu acho que a gente pega um público aí de uma certa forma eclético, as fazendas, as regiões do Brasil, né? Nós estamos em locais muito distintos. E aí, sempre, nós não podemos falar que o sistema de produção sempre é igual, porque até no mesmo município tem que mudar. E o que é, Paulo? Eu acho que esse é o grande gancho. O que é produtividade? Né? A produtividade é nada mais do que você pegar aquele fator biológico mais limitante da sua propriedade e estressar ele ao máximo. Em outras palavras, será que se eu estou num local em que eu tenho condição de produzir 300 litros de leite por hectare dia, sei lá, estou fazendo qualquer conta, e eu produzo essa quantidade, eu sou altamente produtivo. Mas se eu estou num outro lugar que eu tenho condição de produzir 1.000, 2.000 e eu produzo 500, eu sou improdutivo, mas eu estou produzindo 4, 5 vezes mais do que o primeiro exemplo que eu te dei. O que eu estou querendo dizer? Existem locais, ambientes e condições dentro de uma fazenda que determinam o potencial biológico produtivo daquele lugar. E aí, quando você extrapola esse potencial, você está sendo altamente produtivo. Então, por isso que em algumas regiões diferentes, sistemas de produção aparecem distintos. Né? Por isso que em alguns locais você tem concentração maiores de gado estabulado, e em outros lugares você não tem essa quantidade de animais tanto concentrado na questão estabulada. O que precisa, no final das contas, eu passei a régua ali no final do dia, eu estou ganhando, está sobrando dinheiro, isso é que acontece. Agora, no pasto, sempre vai ser o custo da matéria seca mais barato. Ok, eu achei muito bom. Você falou assim que quando a gente está diante de manejo decente, você vai ter um custo menor, resumindo tudo. E quando você está diante de manejo indecente? Eu vou tentar traduzir o que eu estou querendo dizer para você. Há 28 anos atrás, eu fui secretário municipal de agricultura em Juiz de Fora, e uma das coisas que a gente fazia era análise de solo de graça para o produtor, e tinha produtor que não queria fazer análise de solo de graça. Depois a gente fazia o transporte do calcário, o transporte era de graça também, e tinha gente que não queria o transporte de graça. Bom, 28 anos se passaram. Ainda tem produtor que não vê a necessidade de produzir comida sob a ótica do que ele está oferecendo em termos de verde? Eu costumo dizer, essa pergunta sua é muito boa, porque ela traz assim a essência da pesquisa de mais de 60 anos. O que acontece? O produtor no Brasil, ele tem a tendência, eu estou falando do produtor, quando a gente fala, não estou generalizando, mas eu estou falando a partir do momento que é aquela propriedade que o cara precisa mudar aquele status que está ali. Quando você não entende o conceito completo das coisas,
invariavelmente, a culpa sempre pode ser de outros fatores e nunca nossa. O que estou querendo dizer? O que me perguntam muito? Felipe, esse pasto é melhor que aquele? Eu planto essa braquiária ou aquela? Eu planto aquele colonião ou não sei o quê? Né? Ah, quanto que tem de proteína? Essa é uma das perguntas que mais me fazem. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada porque são perguntas que elas vêm numa sequência de uma pirâmide invertida, porque raras são as vezes onde a pessoa me pergunta, Felipe, qual é o processo desde o início que a gente precisa para eu transformar meu pasto em lavoura? E a coisa é a técnica mais antiga da agricultura que existe do ponto de vista de trabalhos, né? De pesquisa, que é o uso de calcário. Né? Então, assim, a coisa que a gente vem falando há mais de 50, 60 anos segue sendo ainda a maior dor atual. E se você não arrumar a fertilidade do teu solo, nada a partir daí vai decolar. Né? Você não vai plantar uma lavoura de milho para silagem, querendo colher 50, 55 toneladas de silagem por hectare, se você não eliminar alumínio no solo. Né? Mas por que no pasto você pode fazer isso? Por que você pode inverter esse paradigma na pecuária, onde a agricultura ninguém mais faz isso? Né? Então, o ajuste da fertilidade ele é obrigatório. Né? Os nossos solos somos pobres, a gente tem problemas de toxidez de alumínio, e quando ainda você não tem, agora eu tive a oportunidade de estar na Bahia, você pega os naturais que tem uma fertilidade legal, mas não tem níveis bons de fósforos ou de macronutrientes. E isso se ajusta. Agora, naqueles solos nossos, na maioria das vezes que são pobres, você precisa fazer análise de solo e correção. E a análise de solo não é chegar na porteira do piquete, pegar uma amostra, botar no saquinho e mandar. Não, tem que ser uma amostra representativa. Então, a técnica, Paulo, ela está muito fácil de ser aplicada. Ela está aí para ser utilizada, entendeu? E aí não adianta nada o cara me perguntar se uma tem mais proteína que a outra, porque ele não corrigiu a fertilidade do solo, como é que eu vou falar de proteína em pastagem se nós estamos com a pirâmide invertida, né? Então nós temos que fazer o trabalho, a lição de casa. Corrigiu fertilidade, plantou direito, manejou certo, o potencial produtivo do país é monstro, independente do lugar que a gente está, né? E, Felipe, uma outra coisa que também me chama atenção é que não é fácil fazer pastejo rotacionado, né? Não é coisa para iniciante. Como é que a gente faz para fazer pastejo rotacionado de maneira simplificada? É importante a gente comentar isso, porque eu estou convencido que, já que eu considero que os anos 90 foram os anos, o divisor de água do setor, os anos 90 também tiveram como grande fator assim, de disseminação de tecnologia a questão do pastejo rotacionado. E aí o pessoal lá da Pecuária Sudeste fez um trabalho maravilhoso, o pessoal da Gado de Leite, eu me refiro às unidades da Embrapa, a turma da Exalc fez um trabalho maravilhoso também, Corse, por exemplo. Enfim, de lá para cá, a gente conseguiu passar essa tecnologia de maneira mais tranquila para o produtor? O produtor sabe hoje fazer pastejo rotacionado? Você sabe que tem duas, bem legal essa tua pergunta, até uma das coisas que eu tenho um conteúdo que eu coloquei na internet, de tanto me perguntarem, é a diferença entre o pastejo contínuo e rotacionado. É bom fazer esse paralelo um pouco, porque do ponto de vista fisiológico, praticamente não tem diferença nenhuma entre os sistemas, nós estamos falando de sistemas de colheita de forragem. Quando você vai para o lado do rotacionado, Paulo, a grande diferença é que, como eu estou com animais concentrados em parcelas menores, normalmente as áreas de rotacionado intensificadas da fazenda são em porções também menores. Claro, eu conheço fazendas que têm proporcionalidade de áreas muito grande de pastejo rotacionado, mas invariavelmente a gente está falando de áreas menores, né? Quando você vai para esse lado, a tua aferição visual ela é muito melhor e muito mais fácil do que um pastejo contínuo. Então, você imagina quando você tem, sei lá, um pasto de 100 ou os mesmos 100 hectares divididos em, sei lá, 20 piquetes de 5 hectares, a tua gestão em cima daquela lotação e daquele consumo é muito mais fácil.
Então, por que então a gente pode colocar insumo? Por que então se aduba mais os pastos rotacionados e tal? Porque o teu controle é mais fácil. Você consegue fazer uma gestão melhor visual, eu estou falando, né? Então você consegue chegar para o capataz lá, porque eu penso e falar, olha, entra com 40 e sai com 20. O que é 40? 40 é para cima do joelho do cavalo, 20 é um pouquinho para cima dos boletos. Então, o cara consegue mais ou menos olhar isso daí. Evoluiu muito também para ajudar o manejo do pastejo em termos de rotacionado as tecnologias de cerca elétrica, né? Hoje o pessoal entendeu como fazer um pouco mais a desmistificação da cerca elétrica, que veio com o que a gente chama hoje em dia com a desmaterialização elétrica, ou seja, praticamente pouco material, mas com alta eficiência, né? Fazendo com que a cerca elétrica é uma barreira psicológica, ela não é física, né? Então, o animal tem que respeitar isso daí. Então, quando você vai em direção a isso, a chance de você colher o pasto bem colhido é maior. E aí faz com que você possa ingressar no uso de mais insumos para poder ter uma taxa de lotação maior. Até que a gente chega hoje em dia em fazendas, aí nós fizemos até uma live essa semana, com um pastejo ultra denso. O pessoal já está usando um pastejo super intensivo, com uma densidade muito alta, dá até para contestar uma coisa aqui ou outra do ponto de vista de fisiologia, mas para essas fazendas está funcionando, né? E aí, nesse ponto que é importante, Paulo, que muita gente me pergunta e amarra essa pergunta sua do rotacionado com a primeira, que foi super importante, gostei muito da sequência das tuas perguntas, é o que é produtividade? Né? Produtividade do que é a tua produção por área, né? Quantos animais, a taxa de lotação que eu tenho, vezes o ganho de peso deles, ou a produção de leite dessas vacas por dia. Seja peso, seja leite, né? Seja lã. Então, se eu multiplicar o número de indivíduos por hectare vezes aquela produção zootécnica, eu tenho produtividade. Se eu multiplicar pelo preço, eu tenho quantos reais eu estou produzindo por hectare dia, ou por mês, enfim, da fazenda, né? Então, quando a gente tem plantas forrageiras que têm um alto potencial de ter muita taxa de lotação, eu vou explorar o mérito genético da planta forrageira. Mesmo que eu abra mão do ganho individual dos indivíduos, seja de ganho de peso ou baixar um pouco a produção de leite de vacas. Mas se eu vou para plantas de menor produção e que elas tenham menos carga, por exemplo, e tenham um valor nutricional muito alto, azevém, aveia, enfim, eu vou explorar o mérito genético do indivíduo. Eu vou ter menos carga e os animais produzindo mais. Então, eu estou colocando esse paralelo porque você está, aonde que é a sua propriedade, né? Eu visitei agora na Bahia, no meio da Caatinga. O cara não tem como produzir pasto lá onde ele está. Ele não tinha a condição dele. Eu vi pivôs de 300 hectares, a soma de 300 hectares dos caras produzindo silagem para gado estabulado. Mas é a produção dele, é aquele local, né? Também em outra fazenda, 200 quilômetros para baixo, o cara não tinha condição de ter o gado estabulado, ele tinha a irrigação também, como o outro tinha, mas para fazer pasto para o gado pastejar e produzir a pasto. Ou seja, não dá para estabelecer uma regra. O que dá é para explorar sempre o teu fator mais limitante. O teu fator mais limitante é aquilo que te tira a dor na tua fazenda. Aquele piquete que alaga, aquele lugar que tem pedra, aquele lugar que é um morro, aquele lugar que atola. Toda fazenda tem uma dor. Eu vou te fazer agora uma maldade cruel, porque a gente está caminhando para o fim, mas eu acho que você vai gostar da maldade. Pessoal que trabalha com gado estabulado sempre diz que os animais têm um conforto maior, porque você tem condição de controlar melhor a ambiência. E é verdade, né? Você tem condição lá de colocar um arzinho de melhor qualidade, fica protegido lá da chuva e coisa e tal. Por outro lado, acabei de ler um trabalho internacional feito com o consumidor, e os consumidores têm aquela imagem romanceada da vaquinha lá no meio do pasto. E eles imaginam que a vaquinha no meio do pasto ela é mais feliz. Afinal de contas, o que define bem-estar animal? É estar num local estabulado ou estar debaixo de uma árvore, pode ser ILPF ou pode ser gado solto? Meio ambiente, questão do meio ambiente da vaca, questão de conforto animal. Dá para definir através do sistema ou tem a ver com efetivamente o tipo de manejo que é feito com o animal? Eu acho que o sistema é que define.
né? Mas independente se é a pasto ou se é estabulado, Paulo, tem uma coisa que o produtor, e isso, essa é talvez das coisas mais legais, assim, que quem está na cidade precisa se conectar com o produtor. Eu sei da imagem do a pasto, né? Carne a pasto, por exemplo, é uma marca, vamos chamar assim, de processo que tem um apelo comercial muito grande, né? Do mesmo jeito que a produção de leite e tal. Mas o produtor, seja estabulado, seja a pasto, enfim, semi-confinado, ninguém mais quer fazer uso errado de tecnologias. Por quê? Porque, olha só, eu investi um monte de dinheiro num estado, o outro a pasto não investiu. Você já pensou se eu coloco bastante dinheiro e ainda por um erro meu eu não dou uma boa condição para essa vaca dentro do estábulo que eu criei? Quer dizer, é um tiro no pé. E, em contrapartida, no pasto é a mesma coisa, né? Ou seja, o produtor hoje, quem está fazendo bons investimentos, quem está trabalhando direito, já está com uma visão empresarial muito forte do negócio. E é claro que ele vai querer usar das melhores ferramentas para fazer com que aquele ambiente seja o melhor possível para aquela vaca naquela condição, né? Mesma coisa quando falam de defensivos. Você acha que o cara vai querer fazer um uso exacerbado de defensivos e tudo mais numa lavoura? Olha o custo que isso representa. Ninguém quer fazer isso. Então, as tecnologias que estão aqui, elas estão para tanto do bem-estar da produção dos animais, independente do sistema, tanto quanto para a saúde alimentar nossa e das pessoas na cidade, né? Então, o produtor brasileiro, seja de qualquer área, ele sim é um cara muito conectado com isso, com a qualidade do produto que vem através da qualidade do processo, né? Porque tudo é muito caro. Eu não vou conseguir construir um compost barn ou um freestall, algo parecido, e trabalhar de qualquer jeito. Quem está fazendo isso é o pessoal da prateleira, dali, ó, da prateleira de cima, né? Por quê? Porque o cara já está numa outra vibe. E quem está trabalhando com pasto decente, Paulo, também está fazendo o negócio. Uma coisa que eu queria deixar de provocação, sempre você me falou, agora eu queria, a gente tem que olhar a coisa do ponto de vista empresarial, né? Então, independente do sistema, eu quero que vocês cheguem no dia 31 de dezembro e respondam a seguinte pergunta: quanto que o meu dinheiro performou? Não necessariamente o meu gado, né? Quem é que me falou que eu tenho 30 litros de leite de média? Aí o outro fala, puta, como você tá mal, eu tenho 5. Não tem nada a ver, né? O que esses 5 pode representar mais ou a menos? O que importa é quanto que o meu dinheiro performa. E esse número você tem que medir por hectare do teu negócio que está envolvido, que é o nosso bem mais caro. A nossa terra é o nosso bem mais caro. E é em cima dela e no lugar que a gente está que nós precisamos exercer a capacidade produtiva dela ao máximo. E óbvio que se o cara estiver indo na linha de estar ganhando grana, de estar trabalhando direito, cada vez mais nós vamos conseguir fazer com que chegue na cidade um produto cada vez de mais qualidade. Lembrando que o agro brasileiro tem feito isso, né? Nós temos qualidade de produto acima de qualquer expectativa. Claro, nós estamos numa franca evolução. Óbvio que tem indústrias muito melhores do que outras, regiões do país que produzem melhor do que as outras, mas invariavelmente a gente está num crescente e isso é inegável. Felipe, nós estamos agora na retíssima final, 2 minutos para terminar o programa, e a gente vê que a gente teve uma evolução muito grande, né, em termos de transferência de tecnologia. O canal AgroMais, Terra Viva, inclusive são, na minha opinião, mecanismos de transferência organizacional e de tecnologia de produção. A gente começou lá tendo revista, tendo jornal, fazendo isso, dias de campo, que era a maneira tradicional. Interessante que cada uma dessas ferramentas, elas não deixaram de existir, a gente foi incorporando outras. E hoje a gente tem aí as ferramentas digitais, que eu acho que facilitam esse processo. Nós estamos com 1 minuto e meio. Eu te conheci por esses mecanismos. Eu queria que você falasse um pouco da experiência que você está tendo de conversar com produtores e passar conhecimento e aprender com eles também através dessa nova lógica que é desse mundo digital. Assim, ó, primeiro, é uma satisfação porque eu tenho grandes amigos aí dentro do grupo
Terra Viva, da Band, então a gente, né, eu fico bem contente de estar aqui conversando contigo, me sinto bem à vontade. Na minha época eu não tinha essa facilidade, né? Então a tecnologia ela chegou para te facilitar, mas o facilitar também significa que você aí precisa fazer, uma curadoria do tipo de conteúdo que existe. Hoje, cara, pelo telefone você tem um monte de coisa e você às vezes se vê perdendo tempo consumindo coisa que não seria tão efetiva, né? Então eu sempre falo da tal da curadoria no digital. E o que nós estamos fazendo hoje em dia é levando essa informação, democratizando a informação da pesquisa, da Embrapa, por exemplo, né? Estou dando um exemplo de você, da Exalc, lá, aquilo que tudo que é gerado nós estamos conseguindo através da internet levar para um número muito maior de produtor. Então, se nós estamos fazendo isso, o produtor ele não tem justificativa mais para falar que ele não sabia. A informação está aí. E nós estamos sendo um veículo da informação. Nós estamos levando essa informação cada vez mais para o produtor, só que o produtor tem que usar. Né? Ele tem que entender que ele é um empresário rural. Mas na minha época, eu não tinha um celular que eu levava ali, levantava e via as informações. E hoje, que bom que a gente consegue levar isso para um número muito grande de produtores. E isso me dá bastante satisfação, tanto quanto ser um produtor rural. Felipe, o programa acabou. Eu vou convidar você para fazer algo que sempre é muito prazeroso. Esse programa, ele começa com prazer e termina com prazer. Então, eu queria te convidar para a gente tomar um leite a pasto, genuinamente leite a pasto, para que a gente possa brindar e saudar a sua vinda aqui para falar desse processo que é cada vez mais importante, porque é diferenciador no Brasil. E um dia eu quero voltar para a gente conversar sobre a questão ambiental e leite a pasto. Mas aí nós vamos ter outro tempo para conversar sobre isso. Muito obrigado. Então, peço para você despedir aí dos seus acompanhadores. Aqui, a gente, né, isso aqui me acompanha todo dia. Eu gosto de leite, tomo leite mesmo, a minha origem é essa. E a gente eu agradeço. E eu sempre falo para o pessoal que é importante sempre posicione no seu negócio, né? E para fechar, eu sempre falo, né, Paulo, 2 frases. A gente se vê pelo campo e outra que casa muito com um brinde, que é obrigado por você ser meu amigo. Muito obrigado, você também.